Beleza aí, galera do Nerd Terminador. Hoje eu vou fazer mais um vídeo aí pro canal. Eu tô meio, digamos aí, meio ausente do canal, meio ausente do site, porque eu tô meio ocupado e acabo não tendo tempo de fazer vídeo, de editar vídeo. Então eu vou fazer aí hoje, hoje eu vou tentar fazer uma porrada de vídeo pra tentar postar pra vocês aí. E esse é o primeiro vídeo aí que eu vou tentar deixar pelo menos preparado para vocês, e assim que possível eu vou postar o vídeo. Eu vou falar hoje sobre o lançamento da Nvidia, que aconteceu semana passada ou retrasada, agora não lembro. Foi semana retrasada. Das GTX 970 e 980. Bem, o que é... Sim, as novas placas topo de linha da Nvidia. Então, assim, chegaram para substituir as GTX 780 Ti, GTX 780 e GTX 770, ou seja, são três placas substituídas assim com o lançamento de duas. A GTX 980, o desempenho dela chega na GTX 780, alguns testes chega até a bater a GTX 780 Ti. Antes eu falei, a GTX 980 chega na GTX 780 Ti. Elas, digamos, se equivalem. Enquanto que a GTX 970 eu acho que estou falando muito rápido. Ela chega na GTX 780. Em alguns testes chega a bater a GTX 780, chega quase na GTX 780 Ti. Ou seja, é muito boa a placa. Mas e como que são cada uma? Bem, temos aí a GTX 970 com 1664 CUDA cores, com o clock base de 1050 MHz e o clock com boost é 1178 MHz. Mas tem modelos já chegando a 1500 aí MHz com boost. Se eu não me engano foi a G1 Gaming da Gigabyte, que é a WindForce, com 3 coolers. Ela chegou a 1500 MHz, a GTX 970, ou seja, um baita de um overclock. Ela conta com 4 GB de memória GDDR5, 256 bits de barramento e o clock de memória de 1750 MHz. O que dá efetivamente 7 GHz de velocidade, que é muito rápido. E o TDP dela, que seria, digamos, mais ou menos o consumo dela, ela pode passar um pouquinho, mas normalmente em jogo consome isso ou menos. É de 145 watts, só 145. A GTX 770, ou seja, antecessor dela, teoricamente, consome 230 watts. Diminuiu praticamente 100 watts. E o preço dela é o melhor custo-benefício que tem de placa de vídeo atualmente. É difícil da AMD, digamos, conseguir bater aí, porque ela custa 1.599 para a Nvidia, né? Ela divulgou o preço de 1.599. Mas à vista você acha aí em algumas lojas por 1.300, 1.250, ou seja, está pagando 1.250 para ter uma placa topo de linha que vai rodar todos os jogos atuais no Ultra em Full HD. É o melhor custo-benefício que pode ter. E se você colocar mais uma, colocar em SD as duas, você vai ter um consumo aí ridículo, digamos. Você vai ter 300 watts de consumo, praticamente, para ter aí rodar tudo bem de boa, bem sossegado. E ainda tem memória, ou seja, tem 4 GB, porque quando se faz o SSD a memória não soma, ela é a da placa de menor capacidade. Na verdade tem que ser igual as duas, ou seja, se SSD são duas placas de 1 GB, vai ficar 1 GB. E como são 4 GB tem muita memória, ou seja, dá para jogar em 4K e que vai consumir bastante memória, que a placa vai aguentar. E a GTX 980 chega aí um pouco mais cara, por 2.300, mas é capaz de achar aí mais barata aí à vista.
Ela conta com 2048 CUDA cores. Uma galera ficou reclamando porque tem menos CUDA cores que a GTX 780 Ti, mas ela bate na GTX 780 Ti, ela chega na GTX 780 Ti. Assim, não precisa a quantidade de CUDA cores, como está menor, diminui o consumo, e essa nova arquitetura deve executar mais instruções por ciclo, então acaba tendo um desempenho bem maior. Tem o clock base de 1126 MHz e o clocking boost de 1216 MHz. E assim como a GTX 970, ela possui 4 GB de memória GDDR5, 256 bits de barramento e clock de memória de 1750 MHz, que totaliza efetivamente 7 GHz. E o TDP dela, assim, você deve pensar, é alto, é uma placa muito top, deve ser alto o TDP, deve consumir um monte, que nem a GTX 780, são 250 watts, então, são apenas 165 watts. Eu acho que a GTX 760 consome isso, mais ou menos. Diminuiu muito, demais, nessa arquitetura da NVIDIA. Diminuiu muito, para não falar outras coisas. Diminuiu muito nessa arquitetura. Eles diminuíram para 22 nanômetros, ou seja, isso já diminui um pouco o consumo, aumentaram o desempenho, o consumo diminuiu drasticamente. São praticamente 100 watts de diferença entre a placa antecessora e a nova. Sim, é uma diferença muito grande. E vocês devem estar aí, alguns devem estar, mas antecessor é GTX 770 e a nova é GTX 970. O que aconteceu com a GTX 870? Então, a GTX 870 ficou só para notebooks. As GTX 800 em geral. Por quê? Porque acaba ficando uma bagunça as placas da NVIDIA, porque já tinha as GTX 700 para desktop e as GTX 800M para notebook. Você olha uma GTX 700 e você olha uma GTX 800. O que você pensa que é mais novo? A GTX 800, sendo que as duas eram da mesma arquitetura. Então, isso podia, o pessoal podia confundir. Então a NVIDIA foi lá, pulou a GTX 800 para desktop e lançou já a GTX 900. Assim, esse ano, ou no começo do ano que vem, elas lançam a GTX 900M para notebook, ou seja, fica tudo igual daí. Já foi feito isso com as GTS 100 e as GTS 300. Que a NVIDIA pulou e lançou para desktop, assim, só a geração, digamos, só ela pulou a GTS 100 no desktop e GTS 300 no desktop. Por isso que só tem GTX 200 e GTX 400, daí não tem a 300. É uma boa, assim, tem uma boa estratégia e, assim, as placas ficaram muito boas. A capacidade de overclock ali delas é alta e o consumo vai continuar sendo baixo. É excelente as placas. A GTX 970 tem o melhor custo-benefício atualmente. Não tem como, nenhuma placa consegue bater. Ela chegou aí no lugar da GTX 280, seria da GTX não, R9 280, 285, 280X, assim, para, digamos, competir com essas. Da AMD seria no lugar dessas, mas ela bate a R9 290X. Ela ganha, não, perdão, ela bate a R9 290. A GTX 980 bate a R9 290X. Uma placa de 1200 aí, 1300 batendo uma placa de R$2.000. Seria isso. Então a AMD, eu espero que a AMD seja rápida, lance uma arquitetura nova aí e não relance essa arquitetura de novo, porque elas estão com a mesma arquitetura
HD 7000 e nas R9 200, ou seja, essa arquitetura não está muito nova. E diminui o consumo, porque estão aí os rumores de que a R9 390X, a nova, top de linha da AMD, vai consumir aí. Vai vir com um water cooler de fábrica, assim como a R9 395X2. Se vier, não é nada bom, porque isso significa que a placa consome um monte de energia e gera um monte de calor. Ou seja, vai vir os problemas, como artefato, aí o pessoal que reclama de artefato nos R9 280X, e a placa não vai durar muito. Então vamos esperar que a AMD lance aí alguma coisa boa. No próximo lançamento dela, ela lançou aí 3 plaquinhas, mas nada de novo, R9 285 e duas Fire Pro. Então não é para o mercado nosso, assim, de gamers. Então esse vídeo eu vou deixar por aí. Eu falei bastante das GTX 780, 980, 970. Então eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, achem assim, informativo. Vou tentar postar aí o quanto antes os próximos vídeos, que já é a segunda semana que eu estou sem postar vídeo, acho. Não, eu postei um vídeo, mas agora essa semana eu ia de novo ficar sem postar vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem no canal. E se inscrevam no canal se vocês gostam do meu canal. Me incentivem a... Assim, se vocês se inscreverem, curtirem, compartilharem, eu vou me sentir já agradecido e assim, é um incentivo para eu continuar o canal. Então agradeço a todos, um abraço a todos, até o próximo vídeo.